contenção através de pistas. Mas pode-se propor outro tipo de contenções, né? Ciclovias, parques lineares. O importante é delimitar. Quando não se delimita o mar em loco, os mangues, a tendência é invadir. Certo? Isso é histórico em Aracaju, e não só em Aracaju. Paisagens notáveis, também são áreas consideradas de interesse ambiental, embora tenha a ver também com turismo, com cultura, certo? Com interesse afetivo. São pontos altos da cidade, de onde você tem uma boa visão da cidade, de uma paisagem, ou vice-versa, né? A cidade para esses pontos. O melhor exemplo é a colina de Santo Antônio, né? Então, aqui temos os vários pontos de paisagem notável, certo? Além da orla marítima e da orla fluvial do Rio Sergipe, que também são paisagens notáveis, portanto, é proibido vedar a visão desses locais, certo? Então, aqui como exemplo coloquei a igreja de Santo Antônio, né? Você vê que o importante é preservar a visão da igreja, de quem está na cidade, e vice-versa, né? Então, a proibição nas paisagens notáveis tem a ver com a altura. Foi feito um estudo com a altimetria da base cartográfica para cada ponto desses. E a ideia é preservar um ângulo de visão mínimo. Então, conforme você está mais próximo do ponto, o limite de altura é menor. Você vai se afastando, o limite vai crescendo até um certo raio em que ele fica liberado, em relação a esse ponto, né? Então, dessa forma, você preserva a visão dessa paisagem, desse ponto de interesse turístico ou paisagístico. São vários pontos aí colocados. Bom, esses também são áreas de interesse ambiental, são áreas que devem ser reservadas para grandes projetos de lazer, zoológicos, jardim botânico, coisa do tipo. Está previsto como conceito, mas não existe um mapa determinando essas áreas, certo? As únicas determinadas no mapa são os parques ecológicos. E também está previsto como conceito reservar áreas para infraestrutura, para equipamentos de infraestrutura, para uma estação elevatória, para uma estação de tratamento de água, para uma subestação elétrica, enfim. Mas isso não está, de fato, demarcado em mapa. Áreas de proteção do patrimônio cultural. Esse é o trabalho que foi contratado com o escritório, que é especialista nesse tipo de trabalho. Ela fez uma atualização dos bens de interesse cultural, dos bens tombados pelo Estado e pelo município, porque a União ainda não tombou nenhum aqui em Aracaju, e propõe áreas de proteção a esses monumentos ou a esses pontos de interesse cultural. Então, o produto está basicamente nesses dois mapas, está aqui na região da Farolândia e do Palácio do Veraneio, e aqui a região central da cidade, né? Incluindo aqui o Santo Antônio, bairro industrial, certo? A região da estação, né, ferroviária. Bom, além desses mapas, tem uma lista que eu não vou abrir aqui por questão de tempo, de 82 bens declarados de interesse cultural, certo? Alguns deles já estão tombados, ou pelo Estado ou pelo município. Os demais ficam aptos para tombamento. A próprio plano diretor não pode tombar, porque o tombamento segue um rito, uma legislação própria. Mas propõe, sugere que esses bens, que são residências, monumentos, prédios históricos públicos, possam ser tombados. Tá? Um exemplo é o farol, né? O farol da Farolândia. Mas tem muitos outros, um total de 82. Parâmetros urbanísticos. Esses são os números, as taxas, os valores que vão determinar quanto podemos construir, como podemos ocupar o território, certo? E são os pontos mais polêmicos do plano, sem dúvida. Então, um por um, eu vou colocar esses de aqui, lembrando que nem todos são definidos na proposta do plano diretor. Alguns são definidos no Código de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo. Só que, se você analisar qualquer um deles individualmente, isoladamente, a análise é falha. Você tem que analisá-los em conjunto, porque um incide no outro, certo? E todos eles é que determinam como vamos ocupar o território. Coeficiente de aproveitamento é o mais importante, o mais polêmico e o que vai ter mais impacto na cidade. É o quê? É a área construída dividida pela área do terreno. Muito simples. Tá? Por exemplo, alguém decide comprar um terreninho de 8 por 20, 160 metros quadrados, e constrói uma casinha de 2 pavimentos, com 240 metros quadrados de construção. Divide-se 240 por 160, pronto, esse é o coeficiente. A pergunta é, esse coeficiente é permitido? O que o plano limita é o coeficiente, não é a área construída.
certo? Então vamos ver como é que essa limitação é feita. Veja, primeiro, dois conceitos fundamentais. Existe o chamado coeficiente de aproveitamento básico e o coeficiente de aproveitamento máximo. O básico é o que dá o direito de construir. A proposta é 2. O que significa? Se alguém tem um terreno de 1.000 metros quadrados, ele tem o direito de construir 2.000. Certo? Claro, dentro das normas urbanísticas, obedecendo os demais critérios, mas ele tem esse direito. Ele pode construir acima do coeficiente básico? Pode, até o máximo, que no caso da proposta é 3. Só que pela diferença, acima do básico, ele tem que pagar o que se denomina outorga onerosa. É um cálculo que você faz em cima do valor do terreno, se aplica uma alíquota de 20%, e você calcula o valor que tem que ser pago para poder construir além dos 2.000, no caso do exemplo que eu coloquei, certo? Ou seja, além do coeficiente 2. Então veja, as propostas no novo plano e do novo código de parcelamento são as seguintes. 2 seria o coeficiente básico para toda a cidade, exceto para essas zonas aqui, né? ZAR, as interesse social e as interesse urbanístico 1. E os máximos, basicamente são 3, certo? Sendo que na praia é 4, eu não entendi até agora o motivo, certo? E nas áreas de interesse social, apenas 1, inclusive abaixo do básico. Por quê? Porque se é de interesse social, não faz sentido você construir uma casa de 3, 4 pavimentos numa área de interesse social, né? Agora, na zona de adensamento restrito, que viria a ser a zona de expansão, a proposta é 0,4. Ou seja, só é possível construir 40% da área do terreno, certo? Para o resto da cidade, 2, ou seja, 200% da área do terreno, sem pagar nada. E até 3 pagando outorga onerosa pela diferença. Certo? Aqui tem um pouco de confusão nos termos, porque existe o coeficiente básico e o máximo. Quando o coeficiente básico serve para a cidade toda, recebe o nome de coeficiente único. E no caso de Aracaju não seria, porque na zona de expansão ele não vigora, seria 0,4, né? E não 2. Mesmo assim, a proposta de plano fala em coeficiente único, a lei orgânica também. Já o código de parcelamento fala em coeficiente básico. Então é uma questão de nomenclatura que deve ser resolvida. Mas o fundo, o que interessa mesmo é o número, certo? Quanto podemos construir. Então está claro, podemos construir na cidade toda 2 vezes a área do terreno sem pagar nada. E até 3 pagando outorga onerosa pela diferença. Na zona de expansão, 0,4. Ou seja, 40%. Aí não tem chance de outorga onerosa nenhuma. Comparando com 2000, há uma diminuição, né? De 3 para 2, o básico. E os máximos, que hoje chegam até 6, na área mais central, na ZAP, vai ficar em 3. Na zona de expansão, onde hoje vigora um coeficiente 3, porque é o coeficiente da cidade toda, vai cair para 0,4. Então, ali vai ter um impacto muito maior a mudança proposta. Tem uma outra questão também, viu, gente? Na legislação atual, para o cálculo do coeficiente, entra a área construída menos sacadas, varandas, garagens cobertas. Essas áreas não entram na conta, como se fosse um desconto. Para a proposta atual, a nova proposta, melhor dizendo, não, entra tudo, não tem desconto. Entra a área construída total, certo? Então, é mais uma diferença que deve ser considerada. Eu fiz um pequeno exercício, não vou entrar em detalhes sobre as contas, mas a ideia é a seguinte: é um terreno com diferentes ocupações, né? Com mais ou menos a área construída. E vocês veem que no primeiro, por ambas legislações, a atual, a proposta, poderia ser construído, porque ambos estão abaixo do coeficiente básico. Na segunda, pode se construir sem pagar nada pelo plano atual, e poderia se construir pelo novo, mas pagando outorga onerosa, que ultrapassou o básico de 2. E na terceira, poderia se construir pelo plano atual sem pagar nada, e não poderia ser construído pelo novo, porque ultrapassa o máximo. Certo? Então, há uma diferença de fato, uma redução no adensamento proposto para a cidade como um todo, e especialmente para a zona de expansão, para a ZAR. Bom, aqui uma comparação com outros municípios. Veja, tem que ter muito cuidado quando se compara com outros municípios, porque cada um tem sua realidade, certo? É diferenciada.
geográfica, histórica, econômica, social. Então tem que ter muito cuidado. Eu fiz apenas para ter uma ideia com municípios mais ou menos do porte de Aracaju ou regionalmente comparáveis, né? No caso, municípios do Nordeste. Então aqui algumas sugestões, não, fatos, né? E como funciona hoje o coeficiente em várias cidades e a proposta de Aracaju em relação à proposta ao que vigora hoje, certo? Então, em geral, o coeficiente básico é um pouco menor do que 2. Em alguns casos chega a 1, 1,5, nessa faixa. E nas áreas de restrição, normalmente varia de 0,6, 0,5, nessa faixa. Gabarito. Isso aqui é um assunto muito importante. Veja, gabarito é um limite que se fixa para a altura dos prédios. Pode ser feito em metros ou em número de pavimentos. Normalmente feito em número de pavimentos. A legislação atual, o plano atual, não limita, não fixa gabarito. E o novo também não. Historicamente, em Aracaju, o gabarito foi fixado por leis municipais. A primeira a fixar gabarito foi o Código de 66, 7, 8 andares. Depois houve várias alterações, uma lei de 79 que fixou em 12, que vigorou por muitos anos, de aí aquela feição padrão de Aracaju, né, com altura de 12 pavimentos. E teve mudanças na década de 90, que chegaram a ter um gabarito de 16 na prática, 16 pavimentos, que é o que a gente vê hoje. Aí você diz, não, mas eu vi um prédio com 21, com 18, com 20... Acontece que em 2000 foram aprovados uns códigos que liberavam gabarito, certo? E esses códigos foram revogados em 2002. Aí passaram a vigorar a legislação anterior, e aí voltou o gabarito. Então, quem aprovou o projeto naquela faixa de 2 anos, conseguiu a aprovação de 21, 22, 23 andares, certo? O Maria Feliciano é um caso à parte, porque ele foi feito antes de qualquer plano diretor de Aracaju, né? Ele já tem muitos anos. E é um prédio do Estado. Normalmente os empreendimentos feitos por órgãos públicos não são fiscalizados, nem como deveriam. Bom, veja, então, nem o plano nem os códigos delimitam a altura, certo? Apenas o Código de Parcelamento diz, a altura do prédio será aquela que os demais parâmetros permitirem. Recuos, taxas de ocupação, coeficientes, certo? Depois vamos falar um pouco mais sobre gabarito. Veja, outra confusão. Gabarito e coeficiente são a mesma coisa? Não, em absoluto, não são. Aqui um exemplo, ó, 3 prédios com o mesmo coeficiente, porque a área construída é a mesma. Agora a altura obviamente não é, né? Então gabarito e coeficiente não é a mesma coisa, certo? É diferente. Tá? Aqui um exemplo, à esquerda prédios mais altos, mais afastados. À direita prédios menores, mais próximos. Coeficiente igual, altura diferente. Certo? Então, é uma escolha a se fazer, né? Você prefere morar em qual deles? Certo? Aqui mais um exemplo, um terreno com várias possibilidades. Mesmo coeficiente, diferente altura. Tá? E aqui seria com 3. Uma coisa importante, viu, gente? Gabarito, altura dos prédios, influencia na paisagem, certo? No skyline, que é o chamado skyline, o perfil, certo? Da cidade. Influencia juntamente com a largura dos prédios no conforto térmico. Tem uma questão cultural que passa por esse gabarito dos pavimentos que vigorou aqui por muito tempo, certo? E outras questões mais de questão pessoal. Eu não gosto de morar em prédio alto, por exemplo, coisas do tipo. Agora, ele não determina adensamento, certo? Não é porque você libera ou restringe gabarito que você vai reduzir ou aumentar o adensamento. Quem determina adensamento é o coeficiente de aproveitamento. Esse sim, porque ele diz quantos metros quadrados você pode construir, independente de altura de pavimentos, certo? E quanto maior a área construída, supõe-se que mais gente vai ter naquele prédio residencial, ou naquele comércio, ou naquele local de serviços. Então a sugestão é não discutir gabarito isolado. Vamos discutir a altura dos prédios. Não, você tem que olhar o conjunto. Tem que se discutir? Tem. Mas olhando o conjunto, tem que se olhar a largura dos prédios, que ninguém discute, e é muito sério. Tem que se discutir coeficiente de aproveitamento, recuos, taxa de ocupação, taxa de permeabilidade, tudo conjuntamente. Taxa de ocupação é o seguinte: quanto do meu terreno eu estou ocupando, seja no primeiro ou nos pavimentos superiores, certo? Quanto? Isso está limitado no plano também, no caso no Código de Parcelamento. A proposta
agora é de 85% para a cidade toda e 40% para a zona de expansão. O que está vigorando hoje é 90%. Ou seja, 90% do terreno pode ser coberto, construído. Certo? Isso vai cair para 85% na cidade toda e para 40% na zona de expansão. Agora, daquele 15% que eu não vou poder cobrir, pelo menos uma parte não posso nem pavimentar. É o que se chama área permeável. De alguma forma eu tenho que permitir que a água de chuva infiltre no solo, certo? Através de brita, areia, grama, pisos permeáveis, né? Tipo esse blocrete aqui à direita. Então, a área permeável, dividido pela área do terreno, é o que se chama taxa de permeabilidade. E o objetivo é diminuir os impactos na rede de drenagem e evitar ou reduzir problemas de enchentes, né, dentro e fora do terreno. Há uma mudança também, certo? Em 2000 é 5% a taxa que se cobra, ou seja, se exige, melhor dizendo, você tem que deixar 5% do terreno permeável. E aumenta para 10% ou para 30% no caso da zona de expansão. Só que no centrão mesmo, na ZAP 1, que é aquela área mais central, está isento. Na proposta não há exigência de taxa de permeabilidade, certo? E isso pode ser um problema de enchentes no futuro. Ou seja, há uma melhora geral, mas tem essa questão aqui pontual que deve ser analisada também. Recuos. Quanto eu tenho que me afastar do muro, do vizinho, da rua, ou entre blocos de um determinado condomínio ou conjunto habitacional, certo? São os chamados recuos. Eu não vou explicar essa tabela, não faz sentido, eu vou explicar o conceito. O recuo que se propõe no Código de Parcelamento é um recuo chamado progressivo. Quanto mais alto o prédio, maior tem que ser o recuo. Mais eu tenho que me afastar dos muros, dos vizinhos e da rua. É basicamente isso. Tá? Eu coloquei um exemplo gráfico aqui. Depois eu falo sobre isso aqui, eu volto. Veja, porque eu coloquei na ordem errada. Nos 2 primeiros pavimentos é possível encostar nos vizinhos, nos fundos e nas laterais, certo? Já na frente tem que se deixar 3 metros quando é rua, 5 quando é avenida. E tem uma proposta que foi feita em 2005, que fala de 7 metros para toda a rua da frente e a orla, certo? Só que por um erro, porque de fato houve um erro ali, ficou diferente, ficou suprimida. E na verdade no Condurb ela devia ter sido mantida. Então é uma questão que deve ser considerada para reverter o erro, né? Porque se o Condurb decidiu preservar, ele deve estar aí. E o projeto veio sem isso por um erro que teve lá. E eu até faço minha culpa porque eu fazia parte na época da diretoria de gestão urbana. Então foi um erro na redação dos resultados das votações do Condurb que deverá ser corrigido, né? Imagino eu. Bom, então quanto mais alto o prédio, começa a se afastar mais. Não é uma pirâmide que se propõe, não é isso. Recuo progressivo não significa que quanto mais alto o pavimento, mais eu me afasto, não. Você calcula um único recuo a partir do 4º andar, mas que depende da altura total do prédio. Quanto mais alto, maior esse recuo. Por exemplo, era 5, nesse prédio com 8 pavimentos é 5,80, com 18 pavimentos é 7,80. Tá? O afastamento que eu tenho que manter da rua, no caso aí. Voltando aqui só para, antes de passar para isso. Eu não vou me deter nisso aqui, mas se vocês olham essa tabela, eu fiz uma comparação do que existe hoje e do que se propõe. Então, praticamente em todos os parâmetros urbanísticos, há uma redução de adensamento. Certo? Agrada todo mundo? Não. Há um grupo, e todo mundo sabe qual é, que não gosta dessa mudança. Porque vai ter uma menor exploração do território, isso é óbvio, certo? Agrada a maioria? Acho que é. Mas aí é uma questão para se discutir, para cada um decidir, né, se gosta ou não da proposta. O fato é que há uma redução do adensamento por todos os coeficientes e taxas. Agora, alguns aspectos pontuais não houve avanço. Por exemplo, a gleba. A gleba, vou explicar rapidamente, veja a importância desse conceito. Gleba é um terreno grande, certo? Conceitualmente, uma gleba, ao se dividir, parcelar, fragmentar, é necessário uma doação de áreas para o poder público, certo? Áreas para sistema viário, 20%, e áreas verdes, 15%, total 35%, certo?
Se o terreno não for uma gleba, se ele tiver 39.990 metros, não é necessário doar. Ele divide sem doar nada. Então isso é